visíveis assim perante a comunidade. Uma dessas entidades que fazem um trabalho, né, estratégico, fundamental aqui em Foz do Iguaçu e na nossa fronteira é a Casa do Migrante. Para isso, a gente vai contar um pouco dessa história e explicar um pouco do trabalho que esse grupo de voluntários e pessoas aí que se dedicam à Casa do Migrante. A gente recebe aqui com muito prazer a irmã Terezinha Maria Mesalira, é assim mesmo que pronuncia seu Assim, sobrenome, irmã, que vai contar um pouco da trajetória, como que surgiu essa instituição e quais são os serviços ofertados aí, não só para migrantes, moça, mas também como refugiados que buscam uma acolhida aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, irmã. Seja bom bem-vinda dia. ao programa, é um prazer tê-la aqui. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigada pelo Essa manhã de convite. frio, né? Manhã de frio, mas a gente enfrenta o frio. Tem que enfrentar, né? A gente enfrenta coisas piores na vida, Sim, né? O senhor. inverno a gente tira de letra. Sim. Irmã, conta um pouquinho da história. Como que surgiu a Casa do Migrante aqui em Foz do Iguaçu, por favor? Então, a Casa do Migrante, ela surgiu no tempo do ministro do Trabalho, o Lupi. Ele queria casas do migrante em toda a fronteira. Uma com o Uruguai e o Brasil, outra aqui na Tríplice Fronteira e outra na Guiana, no Iapoque. Mas a única que conseguiu sobreviver é a nossa aqui em Foz do Iguaçu, porque é um trabalho árduo, um trabalho que requer muita doação, muita paciência também. A Casa do Migrante de Foz do Iguaçu ela foi inaugurada no dia 20 de junho de 2008. E desde o dia 20 de junho eu continuo trabalhando na Casa do Migrante. A nossa missão como irmãs missionárias calabrinianas é atender os migrantes e refugiados. Por isso também que a gente continua nesse trabalho. Ela passou por vários processos. A ideia do ministro era, porque ela está vinculada ao Ministério do Trabalho, com uma cooperação técnica com o município através da Secretaria da Assistência Social. Então, a ideia era a gente ter essa Casa do Migrante para regularizar a situação migratória dos migrantes e refugiados para o trabalho. Mas a gente entendeu que só isso não servia. A gente precisava ampliar o trabalho, porque o migrante é como uma pessoa como nós. Ele precisa de habitação, precisa de alimentação, precisa de saúde, serviços básicos todos. Integrais. Integrais. Então, a gente ampliou o trabalho. Então, claro que o primeiro objetivo da Casa do Migrante é ajudá-lo a regularizar a situação migratória dele. Porque o migrante, uma vez que ele tem um documento regular, ele pode aceder ao trabalho, a todos os serviços básicos necessários, né? E que ele tem direito também. Foi passando diferentes administrações no município, foi mudando, mas agora retornou e a gente continua com uma boa parceria com a Secretaria da Assistência Social. Onde que é a atuação da Casa do Migrante? Que estrutura que vocês dispõem para fazer esse trabalho, irmã? Então, a Casa do Migrante está situada na Vila Portes, o antigo módulo da Polícia Militar. Perto do terminal, né? É bem ali na quadra da terminal e da feirinha. Nós temos um espaço pequeno, é só para atendimento mesmo. Nós temos 3 salas de atendimento, temos uma cozinha pequena e tem um espaço grande que é a garagem, onde as pessoas aguardam até o atendimento. Quais são os principais desafios dessas pessoas que buscam a ajuda da Casa do Migrante? A senhora falou que o primeiro passo é regularizar a questão documental, né? Mas essas pessoas estão em busca de quê, irmã, quando batem a porta lá da Casa do Migrante? Então, o migrante, quando ele chega, ele vem em busca de uma vida melhor, né? Ele quer uma vida melhor, mais segura, proteger a própria vida, especialmente aqueles que estão fugindo de situações de guerra, de perseguição. Ou mesmo nós temos o problema da Venezuela, que está aqui pertinho, né? Que eles não conseguem sobreviver por uma série de situações políticas, também econômicas. Então, a primeira coisa que eles buscam é uma ajuda para regularizar a situação deles. Muitos chegam em busca também de um abrigo. Outros chegam em busca de colocar a documentação deles em ordem para depois buscar um trabalho. Alguns de passagem, mas pouquíssimos, porque eles querem ir para outro país ou porque eles querem voltar para o país de origem deles,
mas a maioria é para ficar mesmo na região. Aqui em Foz do Iguaçu e na Aqui em Foz do região. Iguaçu e na região. A senhora pontuou bem, a casa recebe migrantes e refugiados. Qual a diferença entre migrantes e refugiados? Então, o migrante é aquele que ele vem para regularizar a situação dele como um migrante da maioria dos países. O refugiado, na verdade, nós não temos muitos refugiados, segundo a lei do refugiado. Nós temos refugiados do Haiti, pela situação, né? Da Síria, agora do Afeganistão, e depois nós temos os refugiados que eles têm o visto humanitário, que é o caso da Venezuela e é o caso de Cuba. E os outros que chegam e que eles não têm documento às vezes. Eles chegam sem nada, sem um documento. Eles perderam ou eles saíram do país em fuga por alguma situação. Então, existe uma solicitação de refúgio. A nossa Polícia Federal aqui do Brasil, ela é muito humanitária. Por mais que às vezes o pessoal critica, mas ela é muito humanitária. Ela recebe também aqueles que não estariam dentro do pedido de refúgio. Então, eles se chamam refugiados, eles têm um protocolo de refúgio. O Estatuto do Refugiado é para aquele que pertence realmente à categoria de refugiado. E os outros, eles recebem um protocolo. O protocolo é feito assim. Então, a gente gera um formulário, eles vão até a Polícia Federal da Avenida Paraná, que é o departamento mesmo, e eles recebem um protocolo de refúgio. Cada ano ele pode renovar. Mas com esse protocolo de refúgio, ele tem direito, ele pode ter o CPF, carteira de trabalho, pode trabalhar. E cada ano ele vai renovando. Às vezes ele consegue a residência. Se tem um filho, ou se prova os meios lícitos de trabalho, mas é um pouco difícil. Mais ou menos ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar. Pode ter um pouco mais de dignidade, né, irmã? Sim. Nessa sua experiência de quase 15 anos de trabalho, um pouco mais, qual foi o país assim mais distante que chamou a atenção da senhora, ou a motivação que mais sensibilizou? Claro que toda a situação, acho que deve ser uma situação triste, a pessoa ter que deixar a sua história, sua cidadania, sua cultura, mas assim, nesse tempo, qual foi o país talvez mais distante e o fato que mais sensibilizou a senhora? O país mais distante é Cuba para nós. Cuba. Ainda continua sendo. Porque existe uma dificuldade. Brasil e Cuba, relações internacionais, têm alguns aspectos que eles não são aceitos, não são assim, o que eu vou dizer? Não existe um acordo. Existe um acordo mais médicos. Uhum. Então, os cubanos que eles chegam aqui, eles não conseguem fazer residência, solicitação de residência. Eles solicitam o protocolo de refúgio. Então, cada ano, eles fazem. Eles até, alguns, essa situação que comove, eles até têm recursos econômicos para trazer familiares. Eles não conseguem trazer a família. Eles vêm. Eles vêm como turistas, compram passagem e vêm. Só que depois eles querem trazer os filhos. Então, chegou, não faz muito tempo, uma família tem 3 filhos em Cuba. Eles querem trazer, mas não tem como trazer. Porque vai exigir um visto, vai exigir uma autorização do país e eles não estão conseguindo. Então, quem é pai, quem é mãe, sabe o que é ter um filho de 2, de 3, de 5 anos, né? E que quer trazer e não consegue trazer. Então, são situações assim que comovem. Outro país que, assim, que para mim é uma... que eu vou dizer? É um sofrimento muito grande, ele é próximo. São os venezuelanos. Eles são roubados no caminho. Tem meninas que chegam grávidas porque elas são violentadas no caminho. Então, são situações em que, se a gente fica pensando e fica realmente assumindo a dor, a gente não consegue. Chegou momentos assim que eu pensei, não, vou parar de trabalhar aqui. Tem que separar um pouco. Só que não dá. Tem situações que você não consegue. Você tem a pessoa ali, ela está ali na sua frente, você tem que ajudar. E saber que é um país que teria todas as condições. E eles continuam chegando. Agora, então, eles estão fazendo... chegou esses dias, uma família, vinda do Paraguai. Ele passou por 5 países.
Ele passou em Peru, ele passou em Colômbia, ele passou na Bolívia, entrou pelo Paraguai e chegou no Brasil. Nada. Só com a roupa no corpo. Então, assim, a gente tenta, né? Ao menos dar uma palavra de conforto, tenta, assim, ver quem pode ajudar nesse momento, nos salvar dessa situação. Mas não temos recursos econômicos também. O município não tem. E as organizações internacionais que nos ajudavam, que era a OIM e a Acnur, agora elas deslocaram todos os recursos para as situações lá no Oriente Médio. Então, mas a gente tenta fazer o que Tem pode. que ter força, né, irmã? Irmã, a pessoa refugiada ou migrante, ela recebe o primeiro atendimento na casa do migrante, e aí o que que acontece com essa pessoa após a acolhida que vocês fazem lá no espaço? A família ou a pessoa individualmente, ela não tem para onde ir, não tem recurso. Qual é o encaminhamento que é dado para essa pessoa? Então, a gente tenta ver se tem algum familiar. Ou porque tem as organizações também. Se alguém pode acolher nesse meio tempo, e a gente tenta ajudar. Com cesta básica, a gente faz campanha, tem muitos empresários que nos ajudam também, para que essa família que acolheu possa ter os meios de. Então, a gente vê colchões, roupa de frio, essas coisas. Depois, a maioria deles vão trabalhar na lar, ou na firmeza, ou você sabe que os cubanos, especialmente, eles falam 3, 4 línguas. Então, eles também, nos serviços assim de atendimento primeiro, nos hotéis, eles conseguem. Mas é aquele serviço, serviços gerais. E são gente que é doutor, gente que já está formada. Então, essas pessoas, a situação delas para nós, ela é mais difícil porque é uma pessoa que tinha tudo no sentido assim, desde um grau de estudo, de escolaridade, tinha uma profissão, e agora ela vai ter que começar do nada e até pedir. Eles dizem, é muito difícil para nós pedir, é muito difícil para a gente depender dos outros. A gente vê muitas pessoas, muitos trabalhadores estrangeiros, né, pessoas de outros países, em todos os setores da economia. Comércio, né, no turismo. A que se deve esse aumento mais recentemente, irmã? Parece um movimento dos últimos anos. É porque Foz do Iguaçu existe não sei se é uma campanha ou se é uma disseminação de ideias, muitas delas não são verdadeiras, que Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, depois se deparam que é só Foz do Iguaçu, porque a Argentina, para entrar na Argentina, não entra, não. Não entramos nem nós, não temos documento identificado, né? Então, eles acabam ficando aqui mesmo. Paraguai, eles cruzam a fronteira, mas eles não têm o que trabalhar lá. Então, há mais tempo, há uns 2 anos, existia o contrabando de imigrantes também. Vou entrar nesse assunto junto para explicar. Por favor. Eles vinham por Corumbá, entravam pela Bolívia, vinham por Corumbá, aí as vans já existiam, eles já pagavam altos valores. As vans traziam até Foz do Iguaçu e deixavam próximo ali da ponte, e o que a polícia fazia? Mandava para a casa do migrante. A Polícia Federal ali da ponte mandava para nós a casa do migrante, para a gente começar. E eles achavam que ali já tinha lugar para ficar, porque eles diziam, não, ali vocês têm casa para ficar, vocês têm quem ajuda, tudo. E eles iam embora e largavam as pessoas aí. Então, existe também essa disseminação de uma ideia de que Foz do Iguaçu tem um espaço para trabalho. E não é verdade. Não é, isso não tem. Então, o que a gente faz? A gente tenta encaminhá-los. Eles vão para o primeiro serviço, que é aquele que geralmente é na lar, que sempre tem espaço, na Frimeza, ou esses frigoríficos. Depois eles começam a colocar currículo, colocar, e mudam. Por isso que nós temos esse número elevado de pessoas. E também porque Foz do Iguaçu, em muitos serviços, o brasileiro não se adapta, porque o salário é baixo. Certo. Irmã, então, pelo que eu estou entendendo, basicamente, a atuação da Casa do Migrante, ela tá assentada numa rede de solidariedade, não de investimentos públicos. Tem a equipe
inclui voluntários, ajuda com cesta básica, colchões, roupas, vem da comunidade, de empresários. É basicamente uma instituição mantida ou pelas ajudas internacionais, que agora estão escassas, como a senhora enumerou, né, por conta do conflito na Palestina, e é um trabalho solidário. É um trabalho solidário. E assim, a gente nós temos, acho que já foi falado também, vários protocolos da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos, da Prefeitura, mas a diretora agora, a senhora Rosa, ela diz para nós, o protocolo sim, ele está aqui, mas a gente não tem recursos econômicos para fazer frente, não tem um orçamento para fazer frente. Às vezes a gente precisa de dinheiro mesmo. Recurso, né? Recursos, né? Então a gente pede ajuda. E felizmente eu digo que nós temos muita ajuda, porque o pessoal vê a resposta. Isso que eu ia perguntar para a senhora, a comunidade está ajudando, está inserido, o empresário que pode colaborar com algum tipo de donativo, dinheiro, alimento, é possível isso também? É possível. A gente, como faz anos que a gente está aí, a Casa Migrante é conhecida. Ela é reconhecida pelo serviço que a gente faz, que a gente realmente assume, e até horários extras, às vezes a gente faz, né? E leva adiante a missão. Então, nós temos vários empresários. Então, as cestas básicas que a gente recebe, ou alimentos, ou doações, às vezes as pessoas dizem, posso levar na Casa do Migrante? A gente não diz que não. Nós recebemos. Depois, então, através da Caritas. A Caritas é uma grande parceira nossa. A gente leva toda essa doação na Mãos Vivas, que é da Igreja Anglicana, que a gente tem um trabalho junto. São eles que fazem a doação. Por quê? Nós, aí na Casa do Migrante, não podemos receber e entregar. Nós já tivemos épocas que a gente fez isso. Aí chegam as pessoas que são moradores de rua, ou os que são os da reciclagem, e eles ficavam brigando conosco, e a gente entende, né? Vocês dão para os outros e não para nós. Sim. Então, vamos diversificar isso. Então, encaminhar para alojamento, a gente chama a abordagem social. Encaminhar para o trabalho é o Cine. Encaminhar para alimentação, doações, é Mãos Vivas da Igreja Anglicana. E a gente tem muita essa ajuda. A gente divulga nas igrejas, a gente manda nos nossos grupos. Eu tenho uma família de cubanos aqui que tem uma criança e precisa de ajuda, ela precisa de assistência médica, não está sendo atendida. E aí a gente agiliza o pessoal nesse sentido. Tem que se virar em mil para poder ajudar as pessoas, né? Irmã, a senhora já antecipou aqui um pouco em relação aos venezuelanos e cubanos, mas assim, ampliando um pouco o leque, qual é o mapa de refugiados aqui em Foz do Iguaçu em termos de maior número, assim, maior presença, maior busca à Casa do Migrante? De refugiados a gente não tem muito, não. A gente tem assim uma média de uns, digamos assim, 10 talvez por semana que a gente faz o protocolo de refúgio. A maioria é solicitação de residência mesmo. Solicitação de residência. Isso. E quanto aos migrantes, qual que é o mapa que a senhora pode apresentar para a gente por países? Isso. O maior número nosso ainda continua sendo os paraguaios. Mas os paraguaios é assim. Eles não dependem da gente para outra emergência. Eles dependem para a gente ajudar a regularizar a situação migratória para trabalhar. Então, aonde trabalham os paraguaios? Eles são da terra. Eles não se adaptam muito a empresas, não. Então, a maioria deles, eles estão trabalhando, não aqui em Foz do Iguaçu, alguns sim, mas a maioria trabalha mais Matelândia, Santa Helena, que é a nossa jurisdição da Polícia Federal. E eles trabalham mais assim, onde tem os criadores de aves, os aviários, e as famílias vão para lá e já começam a ter uma carteira assinada e trabalhar. E tem os fronteiriços, que é aqueles que vêm e voltam todo dia, que é um número também elevado. Esses precisam da ajuda da Casa do Migrante e para quê? Para a gente ajudar para regularizar a situação migratória deles. Porque assim, vou fazer bem rapidinho. Eles precisam apostilhar os documentos. Certidão de nascimento e antecedente do Paraguai ou do seu país, outro país. Nascimento e antecedente são 2 documentos obrigatórios. Apostilados, que é o antigo legalização. E se eles vão por conta, eles não conseguem às vezes, porque eles não conseguem se explicar.
Passa na casa do migrante, a gente já explica passo, é rapidinho. E também para cortar os gestores. Esses dias nós deparamos com um que estava pedindo 1.500.000 guaranis, no câmbio de hoje dá quase R$ 1.300, para fazer um agendamento. Não tem custo nenhum. Aí a gente falou, não, o menino falou, eu não tenho, eu preciso trabalhar, eu tenho 2 crianças. Eu falei, não, pode deixar para nós. Aí a gente ensina o caminho como fazer. Porque também temos esses, né? É absurdo, né? A pessoa já numa situação assim, ainda tentando ser alguém, achar cara. E também paradoxal, né, Paulo? Ou seja, agora há pouco a gente falou do Paraguai, dessa pujança que está o Paraguai, e as pessoas buscando trabalho no Brasil, né? Uma coisa triste também, um país tão rico quanto o Paraguai, e ainda as pessoas têm que passarem por essa situação, né, irmã? Mas, Não é uma crítica ao povo paraguaio, e sim as formas que são geridas, né? As políticas, tanto lá quanto cá. sim, mas o que vem mais para nós do Paraguai não é nem aqui da região da fronteira. Do interior. Do interior. Campo, são os Daquela, campesinos. daquela região lá de mais Caguaçu e tal. Há muita contradição ainda, né, nas relações entre trabalhadores, proprietários ou pretensos proprietários de terra naquela região, né, irmã? Então, quando a gente pergunta, e também tem o seguinte, muitos filhos, netos de brasileiros que estão regressando. Por quê? Eles nunca foram proprietários, eles trabalharam por terceiro. Agora, o dono não precisa mais, porque a máquina faz tudo, né? Então, eles vêm de volta sem nada, praticamente sem nada. Então, isso nós colocamos na categoria de retornados. Estão retornando. Mas muitos deles nem sequer sabem ler e escrever. Por quê? No Paraguai, quem vive bem no interior não tem escola. A escola está centralizada nas cidades. Às vezes são 30 quilômetros. Como é que ele vem para a escola? Não tem como ouvir. Essa pessoa que está retornando é um familiar, um filho ou neto daquele brasileiro que nos anos 70 foi para ampliar a fronteira agrícola no Paraguai, irmã? Sim, sim. E tem É essas um fenômeno social isso. Claro que é. E acontece que aí a gente, às vezes, né, quando eu vou para o Paraguai, às vezes a gente vai fazer campanhas e tal, os brasileiros não gostam muito, não. Se a gente vai falar na rádio, eles já mandam lá dizer para a rádio que é melhor cortar o programa. Por quê? Eu falo, gente, eles trabalharam para vocês 20 anos. Eles têm direito a ter alguma coisa, né? Não. O Brasil foi ampliando, né? Os seus ganhos e eles têm que vir embora. Interessante. Irmã, aqui em Foz, os paraguaios que vêm a Foz e ficam em Foz, trabalham em Foz, a gente via muito, parece que a fiscalização ampliou, isso reduziu um pouco o número, mas se via muito paraguaio trabalhando na construção civil em Foz do Iguaçu, né? Inclusive em condições assim diferenciadas em relação aos brasileiros. Também um outro fenômeno perceptível, a senhora pode corrigir a mim se eu estiver errado, muitas meninas em casas, né, em residências, também muitas sem a documentação, como exige a legislação brasileira. Isso ainda é uma realidade ou não, está fora de contexto? Não, ainda é uma realidade. Não é tão forte como uns 3 anos atrás, porque a gente continua fiscalizando. Eu digo continua porque eu também vou. A senhora também participa da fiscalização? Participa, 5 horas da manhã, às vezes a gente vai com o Conselho Tutelar, nos casos? Mais com a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. O doutor Fabrício é bem parceiro também. A gente vai, mais ou menos onde a gente sabe, né? Porque eu conheço os lugares, né? Então, a gente vai. E eles o Ministério Público do Trabalho, ele faz um acordo, é um ataque, né? Acordo de ajuste de conduta. Ou o senhor paga, o dono que está com essa pessoa, ou então é fechado o estabelecimento para a obra. Então, geralmente eles pagam uma multa, eles preferem, né, que depois é revertida para um serviço social. Mas ainda existe. Essa semana mesmo, a gente teve que encaminhar à Justiça do Trabalho 2 trabalhadores, que eles trabalharam 1 mês e meio, e passado 1 mês e meio, eles não tinham documento, porque às vezes eles nem sabem que eles precisam de documento. Eles vêm do interior, para eles é tudo igual, né? Vem em busca de trabalho. Vem em busca né? de trabalho. E o senhor, o chefe da construção, disse para ele assim, não, você não tem documento, pode ir embora. E se você não for embora, você vai ser preso.
E aí encontrou alguém e disse, não, vai lá na casa do migrante. Eu falei, não. A gente caminhou lá na Justiça do Trabalho, ele foi chamado e ele vai receber os seus direitos, sim. Aí a pessoa, o chefe lá da obra disse para ele assim, ó, você não vai trabalhar mais em nenhuma obra porque seu nome ficou sujo. E ele veio preocupado de volta. Eu falei, não, você vai sim. Não fica com medo, não. Continua cobrando os seus direitos. Existem as ameaças também. Uma pena, né? Irmã, a senhora falava dos países com maior número de imigrantes Sim. aqui na nossa região. Começando pelo Paraguai. Teria um número de paraguaios que passam para a gente ter uma ideia aproximadamente? A gente tem mais ou menos atendimento na Casa do Migrante presencial, uma média de 400, 450 pessoas por mês. Por mês. E Presencial. Presencial. O nosso número chega quase a 1.000 porque todo esse pessoal que vem do interior, a gente prefere fazer o contato com o CRAS ou com o Conselho Tutelar e só vem na Casa do Migrante o dia que está tudo prontinho, a documentação para ir na Polícia Federal, para não ir e voltar, né? Então dá mais ou menos 50%. Hoje, o número, mais ou menos, uns 40%, 42% são de paraguaios. Então, nessa média de atendimento, que são os 400, você tem mais ou menos 100, 120 paraguaios. Alguns para fazer a primeira vez, outros para renovar documento, outros para transformar, mas depois o segundo país continua sendo a Venezuela. E o terceiro país saltou agora, os últimos meses, é a Argentina. Argentina? Por qual razão a senhora já conseguiu identificar? Porque a maioria que trabalhava em trabalhos assim informais, eles perderam seu trabalho. E eles estão vindo para cá. E tem muitos desses que já estavam aqui, vinham e voltavam, que eram os malabares. E tem aqueles que já lá viviam uma situação de vulnerabilidade e agora estão vindo. Essa semana nós atendemos 5 que estão nas 2 casas de passagens da prefeitura para colocar a documentação deles em dia, para poder depois trabalhar e começar a vida deles aqui. Muito bem. Irmã, a gente agradece muito a sua participação, parabeniza aí por esse trabalho tão fundamental aí, a vida e a dignidade humana, né, que ela não tem fronteiras, não tem nacionalidade. E eu gostaria que, ao terminar a sua entrevista, por favor, deixe uma forma daquelas pessoas que ouviram a sua entrevista, que queiram conhecer mais o trabalho da Casa do Migrante e ajudar, doar cesta básica, às vezes agasalho, acolchoados, enfim, um contato, uma forma aí das pessoas entrarem em diálogo com a Casa do Migrante, por favor. Sim, então a gente tem a Unila, que é parceira grande, e a Unoeste também. Mas o nosso número do telefone lá da Casa do Migrante é o 45 999 97 3331. Funciona como WhatsApp também? Sim, Pode mandar uma mensagem, sempre vai ter uma pessoa que geralmente não é telefone para responder. A gente escuta o áudio e o que escreve, porque nós não temos nem condições de fazer esse atendimento. Muito bem. Irmã Terezinha, tenha um bom dia, parabéns pelo trabalho e volte sempre. Obrigada. Marco Zero, onde tudo começa.